Bom, para a mesa, esperançar e não esperar, monitoramento para a construção de pontes. Convido ao palco Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, RME, e do Instituto RME. Jessie Kraft, CEO da CAF America. Letícia Born, diretora associada Global e América Latina na Co-Impact. E na moderação, Wesley Mateus, presidente da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação e secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento e Orçamento. Boa tarde. Tudo bem? Uma satisfação estar aqui com vocês. Fico muito feliz pelo convite, estar aqui podendo falar um pouquinho mais sobre investimento social e filantropia. E aqui nessa sessão tem o objetivo de colocar a atenção, as nossas lentes sobre o tema de monitoramento e avaliação. Então, esperançar e não esperar, monitoramento para a construção de pontes. Estamos aqui com 3 pessoas espetaculares para trazer um pouco mais da visão delas no âmbito nacional, internacional, terceiro setor, acerca do tema. A gente sabe que projetos de caráter socioambiental, eles têm a intenção de promover transformações positivas a partir de recursos escassos, né, o que nem sempre acontece. Como é que a gente sabe se essa transformação está acontecendo ou não? A partir da prática ou das práticas de monitoramento e avaliação. Então, faz-se necessário a implementação de estruturas capazes de mostrar para a gente se as coisas estão caminhando conforme planejado, se a gente precisa de realizar alguma alteração de rota. Então, nisso, eu acho que cada vez mais a gente concorda acerca da importância disso. Mas qual a frequência necessária? Qual que é o nível de profundidade necessária desse monitoramento e da avaliação? E como que eu consigo monitorar e avaliar, às vezes, objetos, projetos que são tão diferentes, sem uma perspectiva comparável? Como é que a questão dos dados, da transparência, da força de poderes, da relação de confiança se manifesta em tudo isso? Então, a gente vai discutir um pouquinho disso aqui na tarde de hoje, nesses 50 minutos que nos cabem. E eu vou chamar, inicialmente, Ana Fontes, fundadora da Rede de Mulher Empreendedora e do Instituto RME, para contar um pouquinho dessa experiência para a gente no âmbito do terceiro setor, por favor. Bom, boa tarde a todos. Uma honra enorme poder trocar ideia com pessoas que eu admiro aqui. Obrigada a Paula pelo convite. Bem rapidamente, só contar um pouquinho, né? Eu acho que para quem não conhece o que é a Rede Mulher Empreendedora, o Instituto RME, nós somos uma organização social, a rede, com fins lucrativos, com uma causa, e o Instituto é uma ONG ou uma OSC, como nós, aqui nesse ambiente, conhecemos. Hoje, a gente tem conectado cerca de 2 milhões de mulheres, e em 15 anos de existência, a gente já impactou mais de 12 milhões de vidas, porque a gente conta as mulheres e as famílias que estão no entorno, em média, mais 3 pessoas. A gente trabalha com educação, oferecendo cursos e capacitações para essas mulheres, em mais de 2.000 municípios no Brasil inteiro. A gente dá mentoria, a gente conecta as mulheres entre elas, porque a gente entende que essa conexão faz muita diferença. E também a gente, há alguns anos, oferece o que a gente chama de microdoações ou capital semente. Em boa parte dos projetos, no final do ciclo dos projetos, a gente faz uma doação para essa mulher em dinheiro para ela, através de um cartão, que a gente oferece de R$1.000 a R$10.000, dependendo do programa e do financiador. A gente foi uma das primeiras organizações a fazer isso, há 5, 6 anos atrás, sobre os olhares bastante desconfiados dos nossos financiadores, porque eles ficavam muito preocupados que a gente ia dar dinheiro e que a gente não ia cobrar a contrapartida desse dinheiro. Mas nós conseguimos mostrar para os doadores o quanto isso era importante, o quanto você trabalhar a autoconfiança dessas mulheres para que elas usem o dinheiro da melhor forma para elas era fundamental. E, a partir daí,
a questão da avaliação de impacto se tornou muito mais necessária, muito mais frequente nos nossos projetos e nos nossos programas. Inicialmente, estou olhando ali meu tempo, inicialmente a gente fazia uma avaliação muito simples em todos os nossos projetos, a gente faz essa avaliação muito simples até hoje, de satisfação com o projeto, satisfação com a carga horária, com o programa, como é que ela se sentiu. Isso a gente fez desde sempre, desde a existência da Rede Mulher Empreendedora há 15 anos. E só de uns 7, 8 anos para cá que a gente passou a fazer uma avaliação mais profunda, com mais camadas. E aí a gente começou a entender o que eram indicadores. Isso foi muito difícil, foi um processo bastante doloroso a gente entender quais eram os indicadores, porque para ter indicadores muito sofisticados, você tinha que pegar, por exemplo, mulheres em situação de vulnerabilidade social e responder um questionário enorme, ou ficar respondendo um entrevistador, e a gente achava isso bastante invasivo, né? Porque você fica revitimizando ali as pessoas o tempo inteiro. O que a gente resolveu fazer? A gente criou alguns indicadores baseados na nossa experiência, nas nossas pesquisas, no nosso trabalho de 15 anos trabalhando com essas mulheres, e a gente criou uns indicadores principais. Obviamente, não são todos os projetos, obviamente, nós temos projetos onde nós adicionamos outros indicadores, mas o que nós trabalhamos é a autonomia econômico-financeira de mulheres, porque a gente acredita que botar dinheiro na mesa das mulheres, especialmente das mulheres em vulnerabilidade social, é o que muda o jogo, inclusive tira essas mulheres de situação de violência. Quando ela gera o próprio dinheiro, ela consegue sair de relacionamentos de forma menos dificultosa. E aí, o que aconteceu? A gente foi criando esse modelo e esses indicadores, e a gente considera alguns indicadores duros, que a gente chama, que é formalização do negócio, ou seja, ela era informal e abriu um CNPJ. Isso é uma boa indicação. O segundo indicador, aumentou o faturamento dela, mesmo formal ou informal. Se ela faturava R$ 1.000, R$ 2.000, aumentou o faturamento. Isso é um bom indicador. Depois a gente falou, olha, tem um outro indicador, se ela conseguiu contratar pessoas. Isso é muito importante. Se dentro de um negócio, que é a autonomia que a gente trabalha, econômico-financeira, se ela conseguiu contratar gente, isso também é um outro indicador que a gente considera. Quando ela entra no programa, a gente faz essas avaliações rápidas e depois, no decorrer do programa, a gente vai batendo esses dados. Às vezes, as nossas avaliações demoram 6 meses, às vezes 1 ano, depende um pouco do financiador, do apetite do financiador para botar dinheiro para fazer a avaliação, porque a avaliação custa, todo mundo aqui sabe disso. Mas nós queríamos também colocar indicadores que a gente acha que não são tão duros, mas são indicadores importantes para o que a gente trabalha. Desculpa. E especialmente para as mulheres em vulnerabilidade. Então, a gente faz algumas perguntas para elas muito simples. O quanto você se sente mais confiante depois que você fez esse programa? Isso é muito bacana. Mais de 85% delas se sentem mais confiantes depois que elas fizeram o programa. Isso é uma autodeclaração. Isso não tem estatística, não. Ela responde, eu me sinto mais confiante. E a gente leva isso em consideração também nos indicadores e na avaliação do projeto. Uma outra pergunta que a gente faz tem a ver com a colaboração feminina. A gente pergunta com o que ela aprendeu, que outras mulheres ela ensinou alguma coisa. E isso é muito bacana, porque às vezes ela passa a informação para a família, para uma irmã, para uma parente, para a comunidade onde ela está, e a gente percebe também que a maioria delas repassa para 5 ou 6 outras mulheres aquilo que elas aprenderam com a gente. Então, dando muito brevemente, dando uma visão geral, é isso que a gente observa hoje. E quais são os dados de impacto? Também, mais uma vez, muito simples, eu não estou aqui abrindo todas as camadas, mas hoje a gente tem 85% de mais confiança, 40% de aumento de faturamento dessas mulheres, de 5 a 6 mulheres que elas impactam baseado no que elas passaram no nosso programa. Mais de 45% delas formalizam o negócio. A gente sabe no Brasil que a formalização do negócio é uma proteção para ela também, porque ela tem um MEI, ela tem outros benefícios sociais, e a gente trabalha muito por isso também, porque cerca de 20% delas são informais.
Então, a gente vem trabalhando esses indicadores nos últimos anos. A rede e o Instituto trabalham com mulheres com perfis diferentes, a rede com perfil mais amplo, o Instituto com mulheres em situação de vulnerabilidade social. A gente trabalha com mulheres indígenas, quilombolas, mulheres negras, comunidades, mulheres 50+, que também são muito deixadas de lado, né, pela nossa sociedade. E, com isso, a gente vem conseguindo fazer um trabalho nesses últimos 15 anos para poder melhorar a vida dessas mulheres. E o mais importante é colocar dinheiro na mesa delas, porque a maioria dessas mulheres, quando dá certo, investe em melhorar o bem-estar da família, investe em melhorar a educação dos filhos, investe na comunidade, no entorno, e quando ela pode empregar, ela emprega outras mulheres, criando um ciclo de prosperidade. Então, de forma muito breve, porque o meu tempo já se esgotou, era isso que eu tinha para dizer nessa primeira rodada aqui sobre avaliação de impacto. Obrigada. Maravilha, Ana. Eu fiquei tão ansioso para te escutar que eu esqueci de fazer minha autodescrição. Então, bem rapidinho, sou um jovem ainda, negro talvez jovem, né? Negro com certeza. 34 anos, com cabelos ocultos, muitas argolas, e um blazer azul aqui, calça azul claro, para falar com vocês. Desculpe por ter esquecido, mas muito bom você ter trazido para a gente como que a abordagem de monitoramento e avaliação, ela tem avançado, a maturidade dela tem avançado, e como vocês têm conseguido enxergar mais a ponta, né? O que vocês têm feito de fato no território junto a essas mulheres. E como é que isso é fundamental no processo de convencimento, né, de quem bota recurso. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Então, obrigado. Agora a gente vai conversar com Jessie Kraft, CEO da CAF. Jessie, seria muito interessante agora ouvir de você um pouco do cenário global. Como está essa pauta de monitoramento e avaliação no âmbito do terceiro setor nos outros países? Muito obrigada. É maravilhoso estar aqui. Muito obrigada, WIDS, pelo convite e por serem parceiros tão excelentes. Bom, deixa eu me autodescrever. Eu tenho cabelos loiros, olhos azuis, estou com vestido longo, branco e preto, uma bochecha um pouquinho rosada, por conta da ansiedade de estar falando na frente de um monte de gente. No cenário global, uma das grandes conversas que acontecem com relação ao monitoramento e avaliação está relacionado à importância de financiamento irrestrito e mais flexibilidade nos mecanismos de registro. Claro que há uma importância muito grande em ambas as abordagens, mas esse é um ponto que estamos começando a discutir bastante, porque estamos pensando na resiliência junto com os projetos e precisamos trazer um financiamento mais flexível e restrito para investir mais nas organizações que fazem todo esse trabalho maravilhoso que pedimos que elas façam. A CAF acabou de publicar a segunda parte do nosso relatório. Caso vocês não conheçam, tem o site worldgivingreport.org. A primeira parte do relatório traz insights para os doadores. Então, atividades de doação em 101 países. Nós coletamos mais de 50 mil respostas de doadores do mundo inteiro. E do lado do território, que acabou de ser publicado, nós conversamos com organizações de mais de 30 países para entender qual é o trabalho que está sendo realizado, qual é o maior impacto que está sendo gerado, para termos um entendimento melhor desse território. E eu falo sobre isso porque um dos assuntos mais importantes que estamos discutindo nesse relatório é justamente qual é a demanda que eles enxergam para o seu serviço e como as organizações estão respondendo a essa demanda. Então, o que aprendemos é que as organizações que conseguem atender a essa demanda crescente, porque a demanda está crescendo no mundo todo, eu acho que isso não é surpresa para ninguém, mas as organizações que conseguem melhor atender essa crescente demanda, primeiro, diversificaram suas fontes de doação, tem mais diversidade no financiamento recebido, e dois, têm acesso a um financiamento irrestrito, ou seja, elas têm flexibilidade no uso desses recursos. O que aprendemos em termos de tendências mundiais foi que essas organizações com
menos diversidade no fluxo de receitas, primeiro, tem maior probabilidade de estarem localizadas em países de mais baixa renda e a maior proporção do seu financiamento é restrito. Ou seja, elas veem essa grande demanda, crescente demanda, e não conseguem dar uma resposta adequada porque muito do financiamento é restrito. Então, no cenário global, nós temos uma conversa sobre filantropia baseada em confiança. Eu acho que as pessoas estão mais falando do que agindo dessa forma, sendo bem honesta, mas a conversa está acontecendo e caminhando na direção correta. Estamos vendo exemplos bem interessantes. O Mackenzie Scott, provavelmente, esse é um dos maiores exemplos dessa discussão, que está fazendo um impacto importante, especialmente nos Estados Unidos, mas eu sei que ela também está trabalhando em outros países. Ela está doando grandes quantias, sem restrições, que esperamos que possam surgir um efeito semelhante. Mas esse é um bom exemplo. Mas esse tipo de apoio precisa de uma mudança de mentalidade dos doadores. E, ao mesmo tempo, nem todos os doadores conseguem trabalhar com essa abordagem. Especialmente quando pensamos no ambiente corporativo, doadores institucionais, eles têm conselhos, acionistas e outras pessoas a quais precisam responder em termos de uso dos recursos que estão sendo direcionados para a filantropia, e eles precisam demonstrar um impacto para que essas histórias sejam contadas. Ou existe a possibilidade desses recursos desaparecerem. Então, nesse cenário, há um pouco menos de flexibilidade e a capacidade desses doadores de passarem de um processo de doação mais monitorado e restrito para um modelo mais flexível. Então, isso é algo que ainda precisamos entender. Mas, na verdade, uma outra coisa que é importante nesse cenário é a nossa capacidade de pensar no impacto de curto prazo versus aquelas mudanças sistêmicas que levam bastante tempo até, de fato, se concretizarem. Isso me preocupa um pouco. Nós podemos falar sobre uma quantia que é dada para aquela pessoa, mas como que a gente vai mudar todo o sistema alimentar, né? Então, esse é um monitoramento que pode ser feito ali no curto prazo, né? Então, é uma questão de equilíbrio, mas na minha cabeça, quando eu penso sobre essa questão e quando conversamos com doadores, porque nós trabalhamos com doadores de todos os tipos, no Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, e a ideia é que eles façam doações globais. É basicamente dessa forma que falamos com os doadores. Mas quando temos essas conversas com eles, o que dizemos é: nós estamos trabalhando com organizações que estão enfrentando os maiores desafios globais. E quando a gente analisa a saúde do projeto sem pensar na capacidade como um todo da organização e a sua capacidade de entregar esses projetos, a gente está analisando só um pequeno componente. A gente precisa pensar na organização como um todo, nas pessoas envolvidas e trabalhar numa forma de parceria para apoiá-las nesses esforços. Porque o impacto do programa e a força da organização caminham lado a lado. Não tem como separar esses dois componentes. E é muito importante que os doadores comecem a pensar mais sobre essas questões. Acho que meu último comentário é pensando nessa capacidade de doação irrestrita. Considerando que a CAF trabalha globalmente de forma transfronteiriça, é importante falar sobre como essa dinâmica de doação transfronteiriça impacta as doações sem restrições. As organizações que recebem todas as doações, ou a maior parte das doações de outros países, só 14% desses recursos não têm restrições. Enquanto organizações que são financiadas mais localmente têm 41% dos recursos não restritos. Então, há sim essa diferença, e isso nos informa que, claro, uma fonte diversificada de financiamento, mas também o financiamento local é fundamental para a saúde dessas organizações. Os desafios com a doação irrestrita
num cenário transfronteiriço, faz sentido por questões regulatórias. Nos Estados Unidos, nós temos alguns instrumentos para lidar com essa questão, então doações sem restrições são feitas, mas a realidade não é a mesma em todos os países. Então, é um ponto a ser considerado aqui também. Jesse, por esse panorama global, 101 países, desafios em estruturação de capacidades e em conseguirmos, de fato, ter grants com menor restrição, relações de confiança e, de fato, como que essa perspectiva de monitoramento e avaliação pode auxiliar e ampliar essa confiança na capacidade de execução das organizações. Vamos passar agora para Letícia Borne, por favor, sua experiência na Co-Impact e pensando avaliações numa perspectiva sistêmica e mais customizadas ao contexto das organizações e as capacidades que elas têm também de absorver isso, né? Como é que a gente não cria um processo que é pesado demais para ser transportado por essa organização e, às vezes, pode o próprio processo ter um impacto negativo sobre aquilo que a gente espera da organização. Então, vamos discutir agora um pouquinho sobre sua experiência. Obrigada, Wesley. E obrigada a todos por estarem aqui, pelo interesse nessa agenda, que eu acho tão importante. Obrigada, Idis, pelo convite. Eu queria começar falando que, um pouco pegando o gancho da filantropia baseada em confiança, que foi mencionada, que eu acho que existe uma falsa dicotomia entre confiança e medição de resultados. Quase que uma entidade filantrópica tivesse que escolher, né, entre abrir mão de seu controle e medir resultados. E eu acho que o que a gente percebe, né, na organização que eu represento, que é a Co-Impact, é um colaborativo filantrópico global, nós apoiamos organizações sociais nas suas iniciativas de longo prazo, nas áreas de saúde, educação e oportunidades econômicas. A gente percebe que quando a gente, né, tenta, de alguma maneira, quebrar um pouco o poder que existe inerentemente entre doador e donatário, quando a gente entra com uma predisposição de escuta, de curiosidade, alguém mencionou isso, acho que foi a Vivi, da Oxfam, mencionou mais cedo, uma predisposição de escuta e curiosidade pelo problema que essa organização quer resolver, e realmente dar espaço para que essa organização, e recursos, obviamente, para que essa organização possa se manter no seu propósito. O que a gente percebe é que as organizações tendem a melhorar a sua capacidade de demonstração de resultados. E aí eu quero trazer um dado, foi mencionado a Mackenzie Scott, o Center for Effective Philanthropy, que é uma organização global, fizeram uma pesquisa com diversos doadores para saber o que eles achavam da abordagem da Mackenzie Scott, que é basicamente essa filantropia irrestrita. 80% dos respondentes afirmaram que concordam com a abordagem, que acham ótimo, porém, 3/4 desses respondentes disseram que tem uma preocupação central nesse tipo de abordagem, que é o rigor com os resultados. Então, de fato, acho que só nomeando que existe uma certa tensão, né, entre essas duas esferas que são colocadas de forma até opostas, quando, na verdade, eu acho que não são. Então, eu queria só trazer algumas reflexões rápidas, mas o primeiro é compartilhar com vocês que é um princípio, né, que a gente tenta trazer na nossa atuação, que é que a organização social ela está numa posição melhor, né, do que até nós que a gente está dentro como gestores dentro de uma organização filantrópica, numa fundação, de desenvolver a sua estratégia, né? Então eles sabem do contexto, do mapa político, das alianças que são necessárias de serem feitas. Então logo faz sentido que essa organização tenha a flexibilidade de desenhar o seu processo de monitoramento e avaliação. Então, isso não significa que a gente deixa a organização à deriva e completamente solta para desenvolver o seu processo, mas a gente oferece uma infraestrutura de apoio, né? Então, seja na forma de comunidades de prática, encontros frequentes,
guias, manuais, conexões entre outras organizações que estão em desafios similares. Ou seja, existe uma decisão estratégica mesmo, nossa, de oferecer essa infraestrutura. Isso requer tempo, equipe dedicada para isso, recurso para isso, né? E aí, eu acho que só tentando trazer um exemplo mais aí específico do monitoramento mesmo, que nas parcerias que a gente estabelece com as organizações, a gente tenta chegar numa forma simples de acompanhar resultados. Isso significa chegar num conjunto de indicadores, de resultados, quer dizer, que basicamente tem 3 níveis, né? Então, nós somos uma organização que atuamos, a gente apoia iniciativas de impacto sistêmico. Então, isso significa que a organização ela é encorajada a medir os resultados a nível de pessoas, enfim, que eu acho que aí todo mundo mais ou menos sabe como né? Então, que grupos, né, são beneficiados. A nível de sistema, então, pensar como que os atores de um determinado sistema, seja um sistema de saúde, por exemplo, estão mudando o seu comportamento, mas também, eu acho que isso que é o mais interessante, no nível da organização. Então, numa lógica de que, se uma organização ela quer impactar sistemas no longo prazo e pessoas, né, ela precisa se desenvolver também, se fortalecer. Então, nesse nível, estão os aspectos mais de fortalecimento institucional mesmo, pensar, né, não sei, diversidade da equipe, desenvolvimento da segunda camada de liderança, mesmo capacidades de monitoramento e avaliação. Então, esses são basicamente os 3 níveis. E aí, acho que também é importante trazer com recorte de gênero e interseccionalidade, que é por onde a Co-Impact faz as suas doações, que é pelo nosso fundo de gênero. Então, também trazer essa lente de poder, né, e de agência de mulheres dentro dessa lógica de monitoramento. Só para finalizar, eu acho que essa é uma das práticas, né, esse conjunto de resultados assim, bem concreto, tem outras, mas eu acho que o que a gente percebe é que quanto mais a gente, né, não pré-define indicadores, ou a gente não prioriza um tipo de método, né, em detrimento de outro, ou priorizamos atribuição versus contribuição, e, principalmente, acho que pode parecer óbvio, mas acho que é bom mencionar, deixar muito nítido, né, na relação que se estabelece com a organização social, de que não haverá quebra ou pausas de financiamento caso a organização não atinja tais resultados que ela vislumbrou. Eu acho que isso é algo, né, que talvez ainda exista um trauma dentro do terceiro setor de que, porventura, isso poderá acontecer. Então, e a gente percebe que todas essas práticas elas acabam trazendo mais espaço de respiro, de capacidade criativa, de capacidade de pesquisa. Isso tudo, obviamente, acho que tem um efeito positivo, não só no desenho da estratégia, mas na implementação de uma estratégia e, por consequência, na mensuração dos resultados. Vou deixar por aqui. Maravilha, Letícia. Acho que você traz um conjunto de processos que tratam a ansiedade do coração das pessoas que habitam o terceiro setor. Quando a gente fala de monitoramento e avaliação, muitas das vezes, com essa premissa de resultados em curto prazo, ao invés de construir as pontes que a gente está falando aqui atrás, a gente constrói abismos, muitas das vezes, né? Então, acho que é muito legal essa abordagem que você traz, sensível às dificuldades que envolvem a tarefa de se pensar um problema público em uma organização que não tem o orçamento, o poder, as competências de um Estado, né? Então, eu acho isso muito legal. Então, dando sequência à nossa boa conversa para uma tarde de quarta-feira, quantas e quantas vezes eu me vi numa quarta-feira à tarde conversando assim? Poucas. Vamos voltar aqui para Ana. Ana, está no anseio de quem atua no terceiro setor influenciar políticas públicas. Então,
O Saad falou aqui mais cedo, que atua na Natura, achei bem legal a fala dele, inclusive, dessa mudança de perspectiva a partir de uma provocação do Conselho. Que o pessoal entendeu que olhar para a política pública, você pode ampliar a sua chance de ter impactos sistêmicos, aí na noção que a Letícia trouxe para a gente também de perspectiva sistêmica. Como que isso é possível? Como que o monitoramento e avaliação pode auxiliar nesse processo que a gente costuma chamar de advocacy? Nossa, pergunta maravilhosa. Eu quase que abracei a Letícia aqui, porque coisas que ela fala, quem é empreendedor social sabe, né, o quanto que a gente sofre no dia a dia. Bom, política pública, e eu tenho uma visão como empreendedora social que nós sozinhos não vamos resolver a questão do mundo, né? A gente tem que ter clareza disso e não se colocar nessa posição de sou o herói ou a heroína e vou conseguir resolver os problemas. Desde sempre, desde o início da rede e do Instituto, eu sempre olhei para a política pública, que não é muito simples, fazer advocacy não é uma missão fácil, a gente sabe o quanto é complexo, mas a gente vem tentando fazer isso ao longo dos anos. Como que nós, lá na rede, no Instituto, fazemos? Primeiro, há 9 anos, a gente gera pesquisas sobre empreendedorismo feminino. Não existiam pesquisas. As pesquisas passaram a existir a partir do nosso trabalho de mostrar que as mulheres empreendem, como empreendem, quais são os desafios, quais são as esperanças, o que a gente precisa fazer para elas. Então, isso a gente faz todos os anos. Esse ano, inclusive, nós acabamos de finalizar a nossa pesquisa. Em breve, a gente deve divulgar para todo mundo, porque a gente também coloca a pesquisa de forma aberta, publicamente, e manda para todos os órgãos públicos para poder ajudar a embasar criações de políticas. Isso é um lado. Um outro lado, a gente também, durante bastante tempo, incentivou pesquisadoras, mulheres, doutoras, a criarem artigos a partir das nossas pesquisas. Isso também é importante para poder apoiar no advocacy. O terceiro ponto é que os nossos dados das avaliações de impacto também embasam as nossas informações, os nossos anseios e o que a gente imagina para melhorar a vida das mulheres. Então, a gente usa também esses dados para empurrar a política pública. Mas, se tudo isso a gente faz e a gente não estiver nos espaços de poder ou não tiver acesso aos espaços de poder, não vai funcionar. Eu, há 2 anos, estou no Conselhão da Presidência da República, sou lá a voz que fica toda hora falando, estamos esquecendo das mulheres, tem que ter a questão de gênero, tem que falar de renda para as mulheres. Estavam criando um fundo de crédito que chama Acredita, que é para pequenos empreendedores. Eu fui a chata do rolê, que fiquei 20 reuniões participando e falando, isso não é assim, isso não está legal, as mulheres precisam disso, precisam daquilo. Então, eu acho que é esse lugar que a gente tem que se colocar, através do nosso conhecimento, da nossa informação, dos nossos dados, das nossas pesquisas, mas a gente precisa também acessar esses espaços de poder. A gente está lá com 2 ideias de novas políticas para ajudar as mulheres, e aí nós estamos identificando no setor de políticos, né? É tão complexo falar sobre isso, mas falando quem hoje no Congresso brasileiro defende a pauta das mulheres, quem defende a questão econômico-financeira das mulheres, e, em cima disso, a gente desenvolve o que a gente gostaria como política, entrega na mão lá do deputado, da deputada, e ajuda e apoia para que isso consiga entrar e, quem sabe, vire uma política pública. Em 3 minutos é difícil explicar isso, mas eu acho que eu consegui passar de uma forma bem geral. É isso. Obrigada. Muito bom, Ana. Presença nos conselhos, com evidência. E aí, particularmente, eu tenho um sonho, que é ter um lugar onde todo mundo pode colocar as suas avaliações que não estão indexadas no Google Escola, que não estão no Cielo. E aí, falando de entes públicos, mas também do terceiro setor. Vocês produzem muitos estudos relevantes, que a gente tinha que conseguir ver isso em um só lugar. A gente está trabalhando nisso, já faço aqui uma propaganda, e queria ter a parceria de todo mundo que está aqui produzindo avaliação, estudo, para a gente colocar tudo no mesmo lugar e aproveitar, de fato, essas evidências nesse processo decisório. Ótimo. Porque, às vezes, não é nem uma má vontade, às vezes a pessoa não tem a chance de ter contato com a evidência. Maravilha, Ana. E o Lattes não ajuda, né? De forma... temos que assumir aqui que não é, a usabilidade não é lá essas coisas. Vamos aqui agora para... Jesse, você mencionou o estudo aqui na sua fala inicial, e veio um pouco na sua apresentação a questão dos desafios em termos de financiamento que as organizações
têm enfrentado. E o cenário global não é trivial. Infelizmente, estamos mergulhados em guerras, né? O governo americano, com o fim da USAID, prejudica também esse cenário de financiamento. A pergunta é a seguinte, né? Como que a prática de monitoramento e de avaliação ela pode auxiliar nisso? É possível esperançar algo melhor? Bom, sim, é um momento difícil e uma pergunta mais difícil ainda. E sim, o David já falou bastante, inclusive hoje, sobre a situação que nós estamos passando, então eu nem preciso me estender. Mas, nos Estados Unidos, o desenvolvimento de medidas de assistência fora do país foram basicamente todas cortadas. Algumas ainda existem, mas a gente está vendo cada vez mais cortes. Isso fora do país, mas também para programas nacionais, dentro dos Estados Unidos mesmo. Há muitas conversas agora acontecendo sobre como vai ser o futuro, o que isso significa, como nós podemos nos tornarmos mais estratégicos durante esse momento de dificuldade. E o que eu posso dizer sobre isso é que, bom, apesar de estarmos vendo tudo isso acontecendo nesse espaço público, né, do governo, ao mesmo tempo, a generosidade nos Estados Unidos tem crescido. Temos visto o número de doações em geral crescendo cada vez mais nos Estados Unidos e vamos ver como que isso vai continuar para o ano que vem. Mas, junto com isso, nós vimos várias mudanças que permitiram mais doações de doadores individuais. É algo bastante moderado ainda, mas eu acredito que isso também pode ajudar. Esses incentivos fiscais. Vamos ver. Eu acredito... Bom, o que nós estamos buscando agora é ver como diferentes organizações e doadores podem nos ajudar a preencher algumas dessas lacunas, mas também, dado o fato de que o USAID, né, a AID, basicamente desapareceu, eu não acho que ninguém aqui vai discordar de que precisava reforma, mas não era essa reforma que a gente precisava, tá? Não era isso que a gente queria. De qualquer forma, eu ainda acredito que há sim muitas lições a serem aprendidas, olhando, por exemplo, para o formato prévio de distribuição daquela ajuda. Também é importante saber que, apesar de que houve aí essa tendência de diminuir esse financiamento global, é algo que a gente não vê só nos Estados Unidos, mas globalmente. Então, essa não é só uma conversa que precisa ser tida com relação aos Estados Unidos. Acredito que há muitas organizações que estão lidando aí com a perda desses fundos, entender como elas estão gerindo isso, né? Eu acredito sim que é preciso fazer um monitoramento com relação a isso para entender melhor um pouco o espaço e esperamos que aprender para fazer melhor no futuro. E, bom, a resposta curta, mais ou menos, aqui, é que sim, nós estamos em momentos de alta incerteza, tem muito ainda por vir, com certeza esse não vai ser o fim da história, mas esses tipos de plataformas colaborativas, com certeza, nos dão muitas razões para ter esperança. Acredito que estar nesse espaço aqui com todos vocês já é uma razão para esperançar, né? E o que está na frente ainda não está muito claro, mas no curto prazo nós vemos que realmente esse setor de propósito social tem que se juntar. Já tem muitas conversas acontecendo sobre formas criativas de conseguir criar ações do que pode ser feito agora no futuro. Então, esse cenário conturbado, às vezes pode ser uma janela de oportunidades também para repensar o papel individual das colaborações e das parcerias no âmbito da filantropia. Então, é interessante pensar por essa via, mas complicado, né, de saber dessa redução de investimento e, principalmente, aqui lembrando no cenário da União Europeia, onde a OTAN começa a apontar ali 5% do PIB para gasto com defesa, num continente que está envelhecendo. Então, você tem também uma expectativa de redução do próprio gasto estatal na perspectiva previdenciária, assistencial, em um cenário onde a filantropia reduz e outros conflitos regionais levam à migração para aquele continente. A gente pode ter uma situação complicada nos próximos anos, esperamos que não caiamos nela. Vamos aqui para Letícia Borne, voltando para você, por favor.
Você começou a comentar essa questão da confiança entre financiadores, financiados, uma mudança na forma de fazer isso que pode reequilibrar uma certa relação de poder ali existente. Você poderia aprofundar um pouquinho mais nessa questão, Letícia? Principalmente nesse ponto que você aponta aqui, né, da falsa dicotomia entre confiança e resultados. Onde que essa confiança, de fato, ela estaria posicionada, se não nos resultados? Bom, eu acho que construção de confiança é um caminho longo, né? Então, eu acho que só trazendo um pouco, saindo desse lugar da filantropia, mas na nossa realidade do dia a dia, como que a gente constrói confiança uns com os outros. Eu queria, talvez, pegar o gancho de outras falas que acho que me provocaram, ressoaram muito positivamente sobre o papel da filantropia mesmo. Então, foi falado sobre o amor, sobre né, da gente realmente alcançar uma maior colaboração. E pode parecer um pouco piegas, mas, na verdade, acho que, em essência, a confiança é isso, assim, é tentar refletir cotidianamente a quem que a gente está servindo na filantropia, né? A gente está servindo quem que a gente quer alcançar, o que a gente quer transformar. Então, acho que tem esse lugar mais filosófico. E eu acho que eu queria trazer outro ponto que, né, eu mencionei antes sobre essa possível tensão entre confiança e resultados ou impacto, mas eu queria um pouco inverter essa lógica e pensar nos riscos, né, da não confiança ou talvez na forma de se financiar restrito por projetos com indicadores muito fechados. E quais são os riscos disso, em vez dos riscos da filantropia de confiança, né? Então, para as organizações, eu acho que posso citar alguns dos riscos, né, que eu vejo. Então, um deles acho que a Ana vai se identificar, talvez, não sei, outras organizações, que é essa questão do ciclo de escassez, né, que as organizações se encontram. Então, de estar o tempo todo buscando recursos, de estar, talvez, até desviando da sua missão, né, do seu propósito. E isso acho que é muito contraproducente com o que a gente quer alcançar como setor e como, enfim, visão de mudança, de transformação. Um segundo, acho que é a própria viabilidade da estratégia, ou da iniciativa, ou do projeto, e, obviamente, os resultados, né? Porque quando a gente pensa no financiamento restrito, eu acho que tem indicadores, enfim, pré-determinados o que acaba acontecendo é que a organização ela vai, enfim, contabilizando atividades, né? Uma série de atividades, aquela lista longa de 300 mil atividades, mas que, na verdade, há pouca reflexão sobre o que se alcançou com essas atividades e quais foram os efeitos. E, em terceiro lugar, eu acho que essa, talvez, falta de confiança, esse financiamento restrito, ele tende a subdimensionar custos que são essenciais para as organizações sociais, que são os custos de salários, né, infraestrutura, equipe, que eu acho que sem isso não é possível nem desenvolver uma estratégia de monitoramento e avaliação de longo prazo, efetiva, que sirva à reflexão, à correção de rotas, quando a gente pensa, né, nos desafios que as organizações estão enfrentando, no que elas querem ver solucionado, né, os problemas que elas querem resolver. Meu tempo esgotou. Infelizmente, então, exposição sensacional. Eu acho que o que vocês trazem para a gente, e a gente vai abrir para perguntas aqui, temos espaço para 3 perguntas? 5 menos, talvez, né? Eu estou muito otimista. Encerra. Tá bom. Pessoal, não vamos ter espaço para perguntas. Mas acho que o que vocês trazem para a gente é a importância do monitoramento e avaliação, entender que é necessário a gente gerar um espaço seguro para o erro também. Porque a gente não vai ter uma resposta acertada. Exatamente. Ali, né, de bate-pronto, né, problemas complexos, sistêmicos, que você precisa de parcerias. Tinha o representante da Cirela, que eu esqueci o nome dele aqui, desculpa, Aron, estava aqui, bateu muito nessa tecla do DS17, eu achei também muito interessante. Então, você tem uma complexidade que, em um ano ali,
de mensuração de um indicador de resultado, não necessariamente você vai conseguir resolver. Então, como é que a gente cria um ambiente seguro na perspectiva de um risco de imagem, do risco de erro, né, de manutenção do financiamento, na medida que você está monitorando e capturando se aquilo está apresentando ou não resultado ou entregas na linha que você imaginava. Então, acho que vocês trazem a necessidade da gente gerar esse conforto e essa segurança para o pessoal que está ali do outro lado, os gestores do terceiro setor, nesse processo, principalmente considerando essas variáveis de conjuntura que a Jess trouxe para a gente, de redução, restrição de financiamento. Então, o pessoal que já está trabalhando muito no limite. Isso aqui não pode ser mais um fator de estresse, né? Então, mas tem que ser um fator de aprendizagem, de promoção de colaboração e de pontes, como estava bem apresentado pelo nome da sessão. Então, vou devolver o microfone para cada uma, para a gente ter os apontamentos finais, aí 1 minutinho, para cada uma, começando da Letícia, Ana e Jess. Pode ser assim? Bom, eu queria só convidar todo mundo aqui a pensar um pouco em como desempacotar, né, o que talvez seja muito complexo de se atingir, que é isso, essa construção de confiança, que os processos de monitoramento e avaliação sejam focados em aprendizagem. Isso tudo não é fácil, assim, não acontece de um dia para o outro, assim. Então, eu acho que o convite, talvez o que me faz esperançar, não sei se vai ter essa pergunta ainda. Tem, pode fazer. Não, pode, né? ela Me faz existiu. esperançar realmente a gente pensar junto, né, e tentar descomplexificar essa questão e ver o que a gente pode fazer no dia a dia, assim, dentro da nossa esfera de atuação, dentro da nossa capacidade de onde a gente trabalha, assim, porque e pensar que é um trabalho de longo prazo, se constrói no dia a dia e a gente precisa exercitar esses músculos, porque acho que no final das contas a gente está falando de uma cultura filantrópica diferente. Então, é isso, gente. Obrigada. Bom, rapidinho, tem que realmente... Rapidinho, falando no olhar de organização social, nos últimos anos a gente investiu em várias coisas para poder fortalecer a nossa credibilidade. Auditoria, selos, reconhecimentos, governança, investimos em uma estrutura de compliance, uma estrutura de avaliação de impacto interno, e mesmo assim, como a Letícia colocou, as coisas ainda são bastante desafiadoras. Eu, como empreendedora, ainda mais sendo uma empreendedora social, eu sempre sou uma pessoa otimista, e eu acho que se você quer empreender e for pessimista, não funciona. Você tem que ser otimista por natureza. O que eu acho que está faltando mais diálogo, como a Letícia colocou, entre a filantropia e os empreendedores sociais, estabelecer essas relações de confiança, elas só são possíveis se a gente, de fato, é transparente, conta, fala quais são os problemas. Adorei as falas da Letícia, porque volta e meia a gente vai fazer relatório de impacto, a gente morre de medo, né, de falar, ai, meu Deus, será que vai dar certo os números? Será que a gente vai conseguir? E, na verdade, a gente está fazendo um trabalho muito importante. E, no final do dia, eu acho que é o que é fundamental, o que eu tento, eu não estou falando que eu sou perfeita, mas eu tento todos os dias lá na rede, há 15 anos, quando a gente entra numa coisa meio... Estamos entrando numa piração dos financiadores, a gente olha e fala assim, olha, qual a nossa essência? Ajudar as mulheres. Para quem a gente serve? Para as mulheres, para garantir a autonomia econômico-financeira delas. Não vamos afastar disso. Esse é o ponto. A gente não pode afastar disso. E usando 5 segundos a mais, sexta e sábado agora, dia 3 e 4 de outubro, a gente vai receber 10 mil empreendedoras aqui em São Paulo, na São Paulo Expo. Quem quiser ir, puder ir. É um momento muito bonito. A gente vê mulheres de todos os tipos, de toda a diversidade, do Brasil inteiro. Então, fica aqui o meu convite. Quem quiser ir, só me chama na DM, nas redes sociais, que eu mando o link para vocês. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Sim, bom... Eu acho que, pensando sobre esperança e esperançar, uma coisa que você falou, Wesley, realmente ressoou comigo, que é sobre a aceitação de risco, né? Eu sempre me inspirei sobre como o nosso conselho aborda, né, a concessão de bolsas. A gente sabe, sim, que
Cada bolsa, cada financiamento envolve risco. Cada dólar que sai é um risco e nós estamos aceitando aquele risco por propósitos muito importantes no mundo inteiro. E essa mentalidade me dá muita esperança, porque eu acho que sim, há mais líderes que pensam dessa forma e precisamos de mais ainda. E eu acredito que isso é muito relevante ao tópico. Mas, em segundo lugar, honestamente, o que me dá esperança, o que me faz esperançar é que sempre que eu entro numa sala assim, e eu acho que as outras pessoas já falaram isso, né? Mas isso realmente ajuda a ver que nós não estamos sozinhos nessa. Estamos assim, cercados de pessoas maravilhosas, criativas e generosas que estão endereçando os problemas mais sérios do mundo, pedacinho por pedacinho, e isso me dá muito orgulho e muita esperança. Obrigada. Então, pessoal, agradecer pela oportunidade de mediar essa mesa, e eu acho que espaços como esses fazem meu coração esperançar mais. Então, pessoas aqui dispostas a discutir, a aprender, né, a dedicar tempo e recurso para a melhoria de problemas públicos. A gente vê que a gente não está sozinho no contexto do Estado, mas a gente tem muito a ouvir, aprender, a colaborar com vocês também. Então, muito obrigado.